Seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A Zuc Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMET. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A Zuc guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. Profissional de RH, tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube, pode na rede. E todas as sextas-feiras, na TV, às 14 horas, canal 527 da Claro, em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, a PG Portugal e os nossos patrocinadores. O Centro Universitário ENIAC, a Zuc Saúde Ocupacional, a Remunerar Consultoria, o Peixe 30 Recruiter e a ERG Life Saúde. O tema de hoje é alimentação como benefício corporativo estratégico. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com o Paulo Almeida, ele é fundador e CEO da Refeições Gru. Paulo, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no programa. Olá, Cláudio. Prazer é todo nosso. Ficamos lisonjeados com o convite. Obrigado. Obrigado à Rede Alto Tietê, ao programa Gestão em Pauta. Acredito que faz muito sentido, até o título desse programa é muito legal, porque falar de alimentação corporativa também é falar de boa gestão de recursos humanos, né? Então, muito obrigado a todos aí, você especialmente, por nós termos nos conectado, né?
E, enfim, obrigado para a família, apoio, todo mundo comigo aí, esposa, filhas. Tá tudo aqui, empresa. Os bastidores, né? Esposa, filha. Muito legal, minha turminha amada. Poxa, bacana. E assim, a gente não pode deixar também de esquecer que quem nos conectou foi o Dirceu, né? Um grande amigo nosso em comum aí, né? O Dirceu, né? Dirceu, que é uma excelente pessoa, o Dirceu, né? É um cara, assim, de referência na área do RH, um grande parceiro comercial, parceiro na amizade, inclusive. A gente se conhece há muitos anos. Dirceu já colaborou muito, assim, até no sentido de crescimento, no conhecimento das necessidades do RH. Ele é esse cara, né? Então, tenho muito a agradecer a ele. Enfim, forte abraço aí, Dirceu. Tá na reunião lá do Ciesp agora, né? É verdade. Para quem não sabe, o Dirceu ele é coordenador do núcleo de RH do Ciesp Guarulhos, né? Isso mesmo. E por sinal estão em um evento agora lá, né? Sim. Está acontecendo. O tema hoje lá é um tema muito rico, é um conteúdo assim muito profundo, faz muito sentido para as empresas no geral. Nós participamos, a gente costuma participar não só por dever nosso de estar no conhecimento, no radar dos profissionais de RH, mas também no nível de aprender. Sim. Muito, porque eu costumo dizer que os RHs, a área do RH, além de muito estratégica, ensina muito. Né? Muito. Então a gente está lá, a gente vai sendo enriquecido de informações. É muito. A todo momento. Sigo muito isso. A todo momento tem a troca de conhecimento ali, né, o tempo todo, Paulo? O tempo todo. O pessoal é muito... Eles se aprofundam nos assuntos, né? E a gente vai aprendendo. Apesar de... mas é empresária. Acho que às vezes o pessoal olha e fala, mas eu sou um analista e o Paulo é o dono da empresa. Mas não, na verdade eu estou aqui aprendendo, porque os analistas sabem muito mais até às vezes, determinados assuntos. Poxa, bacana. Paulo, antes de iniciar o bate-papo nesse nosso tema de hoje, que aliás é um tema muito bacana, legal. Mas fala sobre você, sua jornada, sua carreira, até chegar a Refeições Gru. Tá. Eu trabalho na área de alimentação toda a minha carreira profissional. Quando eu comecei nas empresas de catering, né? Empresas que servem alimentação a bordo nas aeronaves, né? Tanto para a tripulação quanto para os passageiros. Então, foi uma troca muito, muito rica que eu tive de conhecimento. E quando eu falo troca, é porque eu tanto trabalhei de um lado da mesa quanto do outro. No início eu era dos catering, eu fui de empresas renomadas, até globalmente falando, empresas que têm, por exemplo, mais de 200 cozinhas no mundo todo, como Sky Chefs, por exemplo, que é referência mundial. E trabalhei um período considerável, cerca de 7 anos lá. Eu era da área de criação de menu. Eu trabalhava ligado a 2 chefes, um alemão e um brasileiro. E aí toda essa parte de criação, desenvolvimento, não só isso, mas a área chamava-se Design Development. E custos, preços. Então eu fui aprendendo. E aí, num determinado momento, a gente fazia muita apresentação para companhias aéreas. Então essa coisa da qualidade, apresentação de prato, gramagem, todo esse detalhamento, eu fui aprendendo muito, captando muito. E aí fui ficando um tanto técnico operacionalmente, de produção e tudo mais, quanto também comercial. Porque um dos chefes era o diretor de produção e o outro era o diretor comercial. Então eu fui captando dos dois, fui aprendendo, não sei tudo, mas o tanto que eu aprendi. Naquela época, uma companhia aérea me chamou para coordenar a área de serviço de bordo na empresa. E aí eu aceitei esse convite. E lá acabei aprendendo aí um tanto mais, né? Que foi muito legal. Exemplo, dentro da área de alimentação de bordo, por exemplo, isso fala muito aqui na nossa área hoje, na refeição industrial corporativa. Por exemplo, o serviço de bordo, ele não cuida exatamente só da alimentação, mas ele cuida de alimentação, entretenimento, limpeza, higiene, e enfim. Nessas áreas, quando você fala de entretenimento, você fala de ambientação. Então, quando você fala de ambientação, por exemplo, às vezes você está com uma boa decoração ali na poltrona, quando vem aquela bandeja, a comida. Por exemplo, a gente fez uma ação junto à área de marketing uma vez, de uma ideia que nós criamos em conjunto de caricatura a bordo. Então o passageiro chegava na fila,
por exemplo, e ele tinha um profissional de caricatura atrás do check-in, e a gente fez um estudo de tempo, de time, em quanto tempo ele conseguia desenhar a estrutura do rosto do passageiro ali numa folha que a gente preparou com gráfica e tudo. Foi um negócio super legal. E aí ele desenhava ali o passageiro em 30 segundos, o tempo. Caramba. Às vezes em 2 minutos ele já até caprichava mais, enfim. Então quando a atendente acabava de atender, ela anotava no envelope o assento no voo, e aí colocava a caricatura dentro, e isso era entregue junto com a alimentação a bordo. Então era um presente da companhia. Então, enfim, é uma área, essa nossa área da alimentação, no geral, é uma área que ela engloba muita coisa, né? Desde essa coisa do bem-estar, no fim das contas. Enfim, e resumindo, né? Porque senão a gente vai entrando em coisas. E aí o tempo foi passando, eu fui tomando experiência na área comercial, na área, eu gerenciei produção. E aí, numa determinada fase, minha amada me chamou para a gente montar a empresa junto. E aí ela, profissional da área de cozinha, uma exímia chefe de cozinha, começamos como simples cozinheiros, né, de marmita, e aí de repente a gente estudou gastronomia junto com a nossa chefe de cozinha, a Jenny Mel, minha filha também, eu também, a gente se aprofundou, enfim, começamos a GRU, e a GRU tem dado certo. Começamos com marmita, foi 2 anos e pouquinho com marmita, depois virou para refeição coletiva, a granel, transportada. E aí cá estamos aí completando 13 anos de empresa já. 13 anos? Empresa super certo, graças a Deus. Eu costumo dizer que Deus é o dono da GRU e a gente só cuida para ele. E assim tem sido. Então hoje, atualmente, é transporte a granel que fala isso? Isso, são as segmentações. Fica melhor isso daí. Tá, nas segmentações da alimentação coletiva, existe a refeição que ela é individual, que é o próprio Marmitex, né? Aquelas refeições que o pessoal faz planejada, fitness, as marmitinhas, né? Fitness. E aí tem também a refeição de segmentação de gestão de cozinha no local, que é de forma que a empresa, cliente, nos contrata com equipe e todo o insumo, aparato necessário para nós produzirmos a alimentação lá dentro, em loco da empresa. E aí servimos lá também no dia a dia. E existe a segmentação de refeição transportada a granel. E hoje nós temos o conhecimento em ambas as segmentações, na verdade nas 3. O nosso início foi com o Marmitex. A gente tem cliente até hoje que a gente fornece Marmitex em determinados horários, enfim, dias da semana. E aí a gente já teve, na nossa história de GRU, 3 cases de cozinha no local que deram super certo. Inclusive foi um deles foi um supermercado grande aqui da nossa região de Guarulhos, até São Paulo também. Nós fizemos um bom trabalho lá com eles. E aí, mas tem a segmentação da transportada a granel, que é hoje, o carro-chefe da GRU hoje é essa transportada a granel. Nós hoje fornecemos cerca, pode falar número já? Claro, com certeza. Uma média diária de 750 refeições dia. 750 né? Por dia? Por dia, isso. Uau! Assim, dentro do ambiente de refeição corporativa, coletiva, no geral, é um número pequeno. Você pega empresas maiores aí que tem um número desse em nenhuma empresa só. Só que por opção, por foco do negócio, à frente do negócio, eu decidi que eu prefiro ter um número pulverizado. Então nós temos assim a ideia, a nossa intenção sempre é atender empresas com um número de pequeno a médio no porte. Certo. Enumerando aqui 50 refeições, 100 refeições. Isso, quando eu falo refeições, eu falo pessoas, né? 50 pessoas, ou as nutricionistas costumam chamar de comensais. Então, 50, 100 pessoas, a gente já tem cliente nosso de 120 refeições dia, né? Então, hoje a gente está com esse número de 750, dividido aí em mais ou menos 9 empresas. A gente tem uma 10ª empresa aí inaugurando agora em dezembro. Vai ser muito legal essa inauguração. Enfim, os refeitórios são super lindos, a ambientação é muito bacana, a gente participa muito, o cliente coloca a gente nessa participação, e muitas vezes para até desenhar, às vezes a gente é até meio arquiteto. Sim. Às vezes até o correto, né, que se faz normalmente, contratar uma arquitetura para fazer, mas toda essa prestação de serviço é muito cara. Então a gente acaba participando de uma forma funcional, a gente tem esse conhecimento, o cliente gosta da ideia, a gente aprova junto,
faz ali toda a obra, enfim, é um trabalho super legal. Sabe o que eu acho assim, interessante? Porque você fundou a empresa, né, CEO da empresa, mas você acompanha os eventos de RHs. Sim. Então, quando você entende ali a necessidade, você acaba entendendo a necessidade mesmo do cliente, né? Que você está ali próximo, você está próximo às pessoas. Sim, Cláudio. Então, isso faz todo sentido. Sim. Eu vim observando isso daí. Não, isso é bacana. Assim, essa colocação, ela é muito inteligente e completa, porque é o seguinte, eu tomo muito cuidado em dizer que pelo menos nós da GRU, a Jenny, que está sempre comigo nesses eventos, nesses acompanhamentos, a gente toma muito cuidado para não passar a ideia de que a gente está ali apenas com a ideia comercial, porque na verdade não é. A grande verdade é que a gente está ali na ideia de aderir o conhecimento, de se manter nesse contato com o pessoal que, no fim das contas, é quem gera o interesse dentro das empresas na contratação, de uma conversa, enfim. Então a gente fica por perto. A nossa ideia, a ideia GRU, nesse nascimento da GRU, Cláudio, a ideia não foi apenas ter uma empresa que serve alimentação. Quando nós começamos a empresa, eu estava gerenciando uma unidade de uma empresa de alimentação e nós tínhamos nessa empresa um turnover muito grande de cliente. O nosso contato dentro das grandes corporações, médias, pequenas, enfim, no fim das contas é o pessoal de RH. Então, o que acontece? Se você é uma empresa que você só tem interesse de fornecer a alimentação, eu só quero um número para mim, enfim, você vai ter turnover de cliente. E não é essa a nossa ideia, nunca foi, na verdade. A nossa ideia, quando nós nascemos, foi: eu quero entrar nas empresas. Eu falo isso, todo o pessoal que nos conhece, eu acho que pode afirmar isso, que é uma fala minha que é predominante. A gente entra nas empresas com a ideia de ser longânimo, de durar muito tempo lá dentro. Enfim, enquanto não desgastar as possibilidades que existem de continuação, a gente permanece e a gente busca, a gente flexibiliza tudo que for possível. Então, com essa ideia, a gente entende bastante das necessidades do RH, porque para o RH é muito ruim ele apostar num parceiro fornecedor de alimentação e o parceiro só tem interesse comercial com ele. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia está muito mais voltada nessa parceria, nesse olho no olho, nesse contato. Sim. Tem conversas que eu tenho com os nossos clientes que, às vezes, quando é irreversível, não tem jeito, tem que falar pelo WhatsApp, a gente fala, mas eu prefiro uma ligação, eu prefiro ir até lá. Eu tomo muito esse cuidado, né, nessa conversa. Então, enfim, por isso a gente participa muito de todas essas... onde está os RHs, nós estamos também, está ali sentindo o que eles sentem, até porque os assuntos que são abordados também nos cabem. Claro. Né? E muito, por exemplo, falar sobre pejotização, sobre o futuro da mão de obra, sobre o apagão de mão de obra. Isso é uma dor que a gente tem também. Cláudio, eu estou com 3 vagas na empresa que eu não estou conseguindo preencher, cara. Entende? E esse é um problema que não é... A GRU, nós somos uma empresa pequena, razoavelmente pequena. Nós temos 20 funcionários. Se você olhar para uma empresa de 100, está tendo o mesmo problema que a gente. Não, sim, é geral. Então, estar onde os RHs estão nos interessa muito pela captação de conhecimento, exato, pela presença, pelo contato que nós temos. Eu acho que essa proximidade gera confiança e é essa a nossa ideia. Muito. Sempre é essa a nossa ideia. É por isso que a gente está sempre presente. Isso é muito importante, gera confiança, né? Porque você vê que eu já estava investigando você. No último você comentou. Né? Então, quer dizer, já estava observando, pô, que legal, ele está sempre próximo ali e tal. Poxa, bacana. É assim, Paulo, tem muita gente que tá assistindo aqui agora e de repente não sabe o que é uma alimentação corporativa. Sim. Fala então para nós disso, o que é uma alimentação corporativa? Só para o pessoal entender um pouco aí. Cara, eu vou dizer assim, que a alimentação corporativa ela vai além do simplesmente fornecer refeição. Isso casa muito com o que eu acabei de falar. Sim. Né? Na verdade, para a empresa, e aí eu vou até ouso falar em nome dos meus colegas, parceiros, os próprios RHs, que galgam muita coisa lá com a diretoria das suas empresas, enfim. Ela é a ideia de fazer o funcionário se sentir cuidado, de dar uma condição
para ele buscar a energia necessária, vamos dizer assim, até fisicamente falando, né? Para ele gerar produtividade. No fim das contas, todos aí são beneficiados. Porque é o RH que está cumprindo o seu papel de contratar um bom parceiro, uma boa empresa, que realmente é parceira para fornecer uma boa alimentação corporativa, e também o funcionário que vai para a empresa com aquela alegria. A gente estava conversando de um conhecido nosso, comentando que ele falou para a gente, né? Ele falou assim, eu trabalho na empresa que eu trabalho porque a comida de lá é maravilhosa. Olha! Eu já ouvi isso em cliente já. Uma copeira nossa chegar para mim e falar, Paulo, tem funcionário que gosta tanto da comida que fala que não sai da empresa, por exemplo. Às vezes está decepcionado com o chefe, com alguma coisa que aconteceu e não sabe porque gosta da comida. Olha só. Não é interessante? Então, mostra valorização e respeito pelo funcionário, né? Então, a refeição é um momento que a empresa mostra, né, o quanto ela se importa, né, com quem faz o negócio acontecer. Essa é a grande questão aí. Né? Poxa, o que você citou aí tem muito a ver então de gerar esse impacto aí, até na questão do bem-estar mesmo, né? Sim. Das pessoas. Sim. E uma pessoa dessa estando ali motivada, né? Poxa, uma boa alimentação, né? Como você falou, vai estar bem saudável até fisicamente, né? Sim. Mas também vai impactar também no desempenho dela, né, Paulo? Sem dúvida. Cara, os RHs, quando a gente está em várias conversas, até quando acontece algum problema, cara, acontece, tá? Acontece com a gente também problemas. A diferença está em como se resolve os problemas. Mas a compreensão, a proximidade, isso é extremamente importante. É o que a gente tenta fazer acontecer. Por exemplo, os RHs costumam dizer, e a gente vê, né? É verdade. O funcionário, o cara que vai lá no refeitório, come da comida e coisa do tipo, ele se abastece para ter energia para voltar para o segundo momento de trabalho. Os caras vêm muito cansados. Às vezes eles estão trabalhando em galpões assim, que tem um excesso de calor, a movimentação é muito grande, ele queima muito. Ele repõe a energia através de comer. Então, às vezes você até questiona, você fala, mas tanto carboidrato, feijão e arroz, que é o carro-chefe, inclusive nosso, tá? Mas é porque é verdade, ele precisa se abastecer bem. Né? Então, existe um estudo, eu falo muito isso, da universidade, eu vou tentar falar o nome aqui, Brigham Young University. Ó. Olha! Eles falam nesse estudo sobre a possibilidade de um aumento da produtividade através da boa e satisfatória alimentação no local de trabalho. E esse aumento da produtividade ele chega a 66% a mais, para maior. Então, isso vem de bons hábitos alimentares, desse aumento de energia, o foco. O resultado disso é gerar mais produtividade. Então, no fim das contas, o funcionário rende mais, né? Através disso, por exemplo, você percebe bem-estar, o desempenho aumentado, né? Engaja o funcionário, né? Então, com certeza. Dietas equilibradas, enfim. E vocês comentaram aqui, hein, Paulo? Cara! Como é que tá aí? A Ruli? É minha filha. É sua filha? É que tá aqui com a gente nos bastidores? Um beijo. Não, tá em casa. Tá em casa? Tá no trabalho, na verdade. Manda aqui o coraçãozinho. Ah, legal. Ruli! A Gláucia, boa tarde. A Graziele Sanches, boa tarde. Posso ser que eu erre aqui. Goborrete, boa tarde. Andréia Barbosa, boa tarde. Uau. Fernanda Ferreira, boa tarde. Aqui o Jackson, boa tarde. Legal, a Renan, voa Gru! Parceiro. A sua filha aqui, novamente, um exemplo de profissional. E aqui a Gláucia Vicente, hein? Voa, sobrinho querido! Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Amém. Ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Ela tá aqui. Parabéns, velhinha. Ela tá aqui com a gente nos bastidores, né, velhinha? Você com certeza faz parte desse sucesso. Olha aí, né? Cláudio, vou aproveitar esse comentário, tá? Claro. Se você me permite. Com certeza. Cara,
a GRU existe, eu falo para todo mundo por causa dessa mulher. A Verinha. A Verinha. Pra sua tia, Verinha. A Verinha é a nossa chefe de cozinha. Hoje ela não atua tão, na verdade, quase zero diretamente, mas o apoio que ela é para a Paty, a nossa querida Paty também, eu sei que assim é predominante e assim necessário. E não só assim para a Patrícia, mas para as meninas todas, né? As mais antigas. A GRU tem 13 anos, eu tenho funcionária de quase 9 anos, por exemplo. Que legal, Paulo. Maria, né? Que hoje está fazendo aniversário. Olha que bacana isso. Parabéns. Então, é uma coisa que a gente tem uma equipe, assim, graças a Deus, todas as meninas, eu não vou citar o nome de todas aqui, mas posso dizer no meu nome, em nome da Vera, que a GRU, ela existe por causa dessas meninas. Então, é o que faz jus, por exemplo, ao que eu estou falando de captar conhecimento para cuidar. Para cuidar de quem faz o negócio acontecer. Exato, e é exato, verdade. E quanto mais cuidadas elas se sentem, mais o velho ditado de vestir a camisa, né, Cláudio? Com certeza. Isso faz toda a diferença. É isso que faz o nosso cliente gostar do nosso trabalho. E a Glaucia continua aqui. Tô falando, o cérebro da empresa tá aí. Verinha, minha sobrinha amada, parabéns. Olha aí, ó. Reforçando aí, ó. É isso aí. O Eric, boa Paulão. O Eric novamente voa GRU. É isso aí. A Joyce, Paulo profissional top, sucesso. Olha Legal, que bacana aí, né? O pessoal participando assim, Val. Fera sabe tudo. Olha, o pessoal tá aí, mandando os parabéns aí também. Legal, são amigos. Legal, gente. O pessoal participando aí. Bom demais. Paulo, o papo está bom, mas precisamos não ser o que os patrocinadores, tá certo? Legal, cara, fica à vontade. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho. A Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. O Peixe 30 Recruiter, a sua plataforma de recrutamento e seleção. E a ERG Life, corretora e administrador de plano de saúde. Pessoal, durante o programa fica aparecendo os QR Code. Entre e conhecer nossos patrocinadores, tá certo? Vamos aqui a um leve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A ZUC Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMET. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A ZUC guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. Profissional de RH, tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais.
Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é alimentação com benefício corporativo estratégico. E estamos aqui com o Paulo Almeida, ele é fundador e CEO da Refeições GRU, que aliás o bate-papo está incrível aqui, hein, Paulo? Legal, que bom. De que forma o benefício refeição, Paulo, pode fortalecer a cultura organizacional e a retenção de talentos? Legal. Essa pergunta é muito legal, né? Ela reflete, Cláudio, os valores da empresa, né? Gera pertencimento, engajamento, o fator da retenção de talentos, né? Enfim, cara, uma coisa que até um dizer de uma na verdade, várias vezes a gente teve esse bate-papo e era dito o seguinte, por exemplo, nas implantações de alimentação. Quando é implantação, até então funciona, o colaborador ele traz a marmita de casa. E normalmente, pelo menos, na verdade, não é só em Guarulhos, cara, mas em Guarulhos e região, no geral, onde tem indústrias, que é onde a gente mais serve, né? Nos entornos, nos bairros, não tem muita opção para se comer, né? E quando tem também, isso na questão da cultura organizacional, na retenção, isso tem vários fatores que são assim, que dificultam, que desoneram o bom andamento de produtividade e de assertividade até da empresa. Por quê? Se a empresa está situada, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, cidade satélite, Cumbica. Aí a empresa tem um restaurante da Dona Maria, exemplo, que é ali na esquina, e às vezes a Dona Maria nem está indo bem e ela está a ponto de fechar, já começa a servir meio estranho. Só que entra uma série de fatores aqui. O primeiro, o colaborador ele precisa sair da empresa e atravessar a rua para ir até lá para comer. Então, o primeiro fator, ele corre risco de um acidente de percurso. O segundo fator, em muitas vezes, o pessoal de chão de fábrica, às vezes, tem alguma dificuldade, enfim, e em alguns casos acontece até do cara tomar uma quente ali, vamos dizer assim, né, e voltar para o trabalho dessa forma. É um risco. O segundo fator, o terceiro fator é a pessoa, de repente, demorar lá para comer e voltar atrasado para o horário de trabalho. Ou, que Deus o livre, que não aconteça, enfim, mas o risco existe da pessoa sofrer um acidente de percurso e isso gerar um absenteísmo, acidente de trabalho. Né? Então, o ponto é, a empresa, quando ela traz o refeitório, quando ela traz a refeição interna, ela internaliza isso, ela além de segurar o funcionário dentro da empresa, e ela consegue ter essa qualidade nesse serviço, nesse benefício que ela dá, ela para o funcionário não precisa mais trazer aquela marmita de casa que às vezes não tem mistura. Verdade, Paulo. O funcionário não vai precisar comer a comida requentada, né? Aí para a empresa, para o RH em si, para os gestores de áreas, um gerente de produção, um gerente de logística, coisa do tipo, ele não vai correr o risco do funcionário estar com algum problema que ele absorveu lá no local de trabalho, que acontece, é verdade, acontece. Ele não vai ter o problema do funcionário voltar atrasado para o trabalho e aí atrasa a linha de produção e coisa do tipo. Então, eu estou falando de uma coisa. Às vezes, quando você fala, por exemplo, eu vou falar talvez aqui de uma questão de um concorrente, o cartão de benefício. Porque muitas empresas colocam em pauta, a gente está falando de gestão, né? Colocam em pauta ou o cartão de alimentação, refeição, ou a refeição na empresa. Então, isso torna-se uma coisa assim, um tanto, eu costumo dizer que um tiro no pé para a empresa. Por quê?
o funcionário ele acaba incorporando aquele valor de cartão no salário dele. E esse salário, ele acaba fazendo compras para casa e coisa do tipo, e ele continua não comendo bem no local de trabalho. E aí a gente volta lá no estudo que eu falei agora há pouco. No fim das contas, ele acaba comendo mal no local de trabalho. E às vezes a empresa dá uma estrutura para ele. Tem lá um marmiteiro bom, tem lá uma boa mesa, um bom espaço de refeitório, mas o cara come mal. Entende? Então, às vezes ele tem a questão do... Na verdade, o quanto fortalece a cultura organizacional são a esses pontos, por exemplo. Quando o colaborador se sente cuidado, né, ele entrega o melhor de si. Isso aí realmente é algo que a cultura busca, né? É ter o melhor das pessoas engajadas para a empresa. Né? Então, a alimentação ela consegue gerar tudo isso. Que bacana. E assim, com certeza também... É uma das estratégias até em relação à marca empregadora também, né? Sim, sem dúvida. Além de reter as pessoas, né? Também isso fortalece também a marca empregadora. Exatamente. Muitas empresas anunciam e como força. Eu acho que a gente vai falar de case daqui a pouco, mas um case que já encaixa aqui. Um cliente nosso muito especial que nós tivemos, ele foi embora de São Paulo e só por isso não é mais nosso cliente. Um abraço para essa turma, pessoal da SAS, um grande abraço. Eles colocaram como a marca, fortalecimento da marca de emprego, né? A alimentação a ponto de, por exemplo, a nossa copeira, ela na época tão parceira que ela era do pessoal, que ela chegava a participar da palestra de integração. Olha, ela falava na palestra de integração da empresa. O pessoal, ela era uma questão motivacional para a empresa. Então, realmente é fortalecimento. Então, você percebe as empresas, eu participo de alguns grupos de RH, as empresas fazendo questão de colocar alimentação no local. E isso realmente é um fator de retenção, fortalece sim. Demonstra coerência, né, com o discurso, sim, a prática, enfim, atrai os talentos, né, busca o propósito de bem-estar. Então... Você citou uma coisa muito importante, né? Porque a gente está falando um pouco de gestão também, né? Então você falou de só o cartão benefício, o cartão ali, né? Uhum. É verdade, às vezes a pessoa incorpora aquele aí no salário dela. Sim. E depois já acaba não ter mais uma boa limitação no dia a dia do trabalho. E isso vai impactar em vários fatores ali de saúde, né? É fato. Então, e se você tem um refeitório ou que possa, no espaço possa servir o alimento aí dentro da empresa, é a melhor coisa, sem né? Dúvida, sim. E eu acho bem interessante, eu me veio agora na minha mente, eu fui dar uma palestra em uma das empresas aqui em Guarulhos, e tem ali um refeitório ali que serve alimento dentro da empresa. Pô, e é tão bacana, né, cara? Que já tem a comidinha ali, né, preparadinha, de forma saudável, com os nutricionistas, né? Sim. Que prepara ali com qualidade. Equilibrar, né? Exatamente. Né? Equilibrar a parte... Deixar equacionado, né? A questão nutricional. Enfim, todo esse cuidado. Por exemplo, esses tempos atrás, um dos nossos clientes, parceiros, teve a semana CIPAT. E eles pediram pra gente, pra nossa nutricionista estar lá, ministrando assim, vários tipos de palestras, sim, voltadas para a saúde, o bem-estar, a questão da boa alimentação e tal. E foi muito legal, isso aí valoriza muito. E o pessoal continua aqui, viu, Paulo? O Guilherme Moreira, você é incrível, muito bom te ouvir. Legal. E o Saskoski mandou aqui um emoji aqui. A Glaucia novamente, incrível, uau. E aqui o Kleber. Pede pro Paulo falar do início com as marmitas no aeroporto. Cara, faço questão. Kleber, eu amo você, mano. Você é um parceiro, mano. O Kleber é demais, cara. Ele colocou aí essa pergunta. Foi muito legal. Esse foi o início do início da GRU. Eu sempre tive, nesse meu tato comercial, uma preocupação. Eu não sou um vendedor de varejo. Eu sou um vendedor de atacado. Eu conheço mais esse mercado para venda. Então, baseado nisso, Cláudio, quando eu montei a GRU, nós, né, filha? Quando eu falo ela está totalmente engajada nisso. Até um erro, mas estou corrigindo. Quando nós começamos, eu comecei com a ideia, uma operação. Aqui no aeroporto, naquela época, tinha ainda tem, mas na época era mais falado, o TECA, que é o terminal de cargas do aeroporto, do GRU.
Então, como eu conheço bem ainda a região, a área aeroportuária, eu conheço cada portinha daquela ali e tal, eu sempre muito correria, né, digamos assim, eu montei uma operação para fornecer marmitex na época, nesse início. Então, eu ainda era... Eu entreguei a gerência de uma unidade e me tornei comercial só, dessa mesma empresa. Eu tinha tanto conhecimento na empresa que me perguntaram uma vez se eu era dono, um pessoal grande, inclusive, mas não era o caso. Mas enfim, eu continuei trabalhando, mas eu comecei minhas operações da minha empresa. Bem lentamente começamos. E aí naquela época eu comprei linhas do Nextel, lembra o rádio Nextel? Comprei algumas linhas de Nextel, fui para a gráfica, mandei rodar lá uns cartões, uns cardápios padronizados e tal. Ainda não tinha cardápio padronizado, mas bastante contato e tal. E aí eu fui nas companhias aéreas, Gol, TAM, em todo mundo, e eu falava com o coordenador de área. Falava, você vai precisar, eu só fornecia na janta nesse início. Então, você vai precisar, tá aqui o Nextel, tal horário, eu te passo o rádio, você me fala qual sabor, te falo qual o cardápio do dia, e você me vai falando quantas você quer de cada. E eu passava o cartão na maquininha, todo mundo lá tinha cartão. Além disso, eu já levava uma quantidade para atender a demanda dos motoristas que ficavam lá parados. Então, eu já dei o pontapé dessa forma. Nós já demos. Então foi, a gente começava 4 horas da manhã a trabalhar. E era cozinhando, já tudo de pré-preparo e trabalho. Quando dava ali umas 3, 4 da tarde, começava a entrar os pedidos. Aí a gente ia somando, aí, são 50 marmitas de picadinho, 30 marmitas de filé de frango, 2 que é com ovo frito, lá na TAM, tal. Aí arrumava tudo, aí vamos levar 20 hoje pro Teca para vender. Tá, juntava aquilo lá, ia pro carro, já saía pro aeroporto com tudo vendido. Quer dizer, tinha 20 para vender, mas era a venda certa. Então, esse foi o início do início. Só que ao mesmo tempo eu fazia muito comercial ainda. Então, depois de uns 4 meses que a gente estava nessa operação no aeroporto, que estava dando super certo, aí surgiu um cliente que estava começando uma construção de um supermercado lá no bairro, e aí a gente pegou no fundamento a obra lá e fomos até o final. Aí foi onde a gente começou e não parou mais, né? Aí não parou mais. Não parou mais. 13 anos já de vida. Que já. Bacana, né? Graças a Deus. E o pessoal continua aqui, tá? O Saskoski, né? Muito top a entrevista. Legal. Parabéns, Paulo. Obrigado. A Yasmin, boa tarde. Uma empresa muito boa, de fato. Uau. Novamente aqui o Saskoski, né? Claudinho aqui diretamente de Porto Velho, Rondônia. E a Glaucia aqui novamente, parabéns. Esse casal é show. Mas tem aqui uma pergunta aqui do Jackson, que eu achei interessante. Legal. O Jackson é muito inteligente. Existe algum segredo ou toque especial que faz a diferença na hora de preparar uma refeição transportada? Cara, essa pergunta me provoca. Cara, é assim. Um dos cuidados que a gente tem, a gente tem uma proximidade muito grande com a cozinha. Tanto que a chefe da cozinha é uma grande amiga, parceira nossa, enfim. Eu e a Vera, a gente tem um carinho muito grande pela Paty. E a equipe dela, né? Que Neide, enfim, as meninas, Sil, são muito aproximadas, né? Então, o que acontece? Além dessa proximidade, eu costumo... É uma pregação minha, tá? Literalmente. A gente tem tempero na comida. E o nosso tempero, a gente... Assim, o início da empresa... Também um fator que é base nossa, fundamento, é que a gente não negocia tempero. Então, para exemplificar, quando eu gerenciava uma cozinha, eu não tinha material suficiente. Aí, cara, pode ser o melhor chefe de cozinha do mundo, do Brasil ou do estado, que seja. Se ele não tiver material para trabalhar, cara, ele pode ser o melhor criador. Ele não faz milagre. Há quem diga que faz, mas eu duvido. Quando você tem produção em escala, como é o caso, cara, ou a empresa abre o caixa e cede o que se precisa para produzir, ou a empresa volta lá naquela conversa. Vai ter turnover de cliente, vai ter um nível de reclamação tão alto a ponto de perder contrato. De verdade, agora, vou lá no âmbito comercial, perder cliente ninguém quer, cara. Não é bom. Apesar, outro dito meu, cliente não tem dono. Apesar de que cliente não tem dono. Mas... você faz um trabalho
diferenciado, respondendo diretamente a pergunta, quando você põe tempero na comida, você tem tempero fresco na comida, você tem cuidado, zelo, carinho, proximidade com quem faz, você entende do que se está fazendo, não é o nosso caso, a gente sabe o que a gente está fazendo. Isso faz toda a diferença, esse é o toque que a GRU tem e não vai deixar de ter. Isso é uma verdade nossa. Que bacana, Paulo. E continua aqui, ó, Fernanda Lima. Legal. Empresa maravilhosa, realmente essa empresa respeita o nosso paladar. Esse é o nosso slogan. Respeitando o seu paladar. A Rúlia aqui novamente aqui, ó. Qual é o propósito, objetivo da GRU? Cara, que pergunta, hein, filho? Pega mais leve aí, ó. Cara. Legal, olha, o objetivo, cara, é a sua filha, né? É minha linda, é minha primogênita. Uma princesa. Olha, eu vou falar pra você, a família é a base de tudo, tá, Cláudio? Eu paguei a minha filha pagou um preço muito alto para a empresa chegar onde está, e não só ela, mas as outras duas também. Então, às vezes as pessoas olham, como diz o ditado, né, vê como é que tá o hoje, mas não sabe como foi os dias que se passaram, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela minha família, porque é minha base em tudo. Mas digo para você que, assim, a pergunta da Uli, direto. Objetivo. A nossa ideia é se tornar uma empresa estável, consolidada, se mantendo naquilo que daquilo que foi a ideia inicial. Eu não quero me perder disso, eu não aceito que a gente se perca disso. Então a ideia é a gente se manter sendo parceiro, amigo do nosso cliente, apesar das relações serem comerciais, mas a gente, ali, paralelo a isso, a gente trata com um carinho de amizade mesmo. Então a gente tem objetivos em números? Existem, mas nada que fuja de forma que vai comprometer aquilo que a gente é hoje. Esse é o objetivo principal. Então, fornecer comida com qualidade, comida com sabor, com tempero. Cara, eu tenho cliente que vira e fala assim, como é que você faz esse arroz e feijão? Olha só. Servir o trivial, só que servir bem feito, para nós é respeitar o paladar. Que bacana, entendeu? Comer um arroz e feijão gostoso dentro da empresa, Cláudio, é prática nossa. Eu tô na rua, eu faço questão de comer em lugares para comparar. Eu fico comparando. Eu já encontrei uma vez, as meninas ficaram bravas comigo, eu encontrei um feijão que eu falei, esse feijão tá melhor que o nosso. Comi o feijão. E aí eu fui para as meninas, falei, vamos todo mundo comer lá. Peguei a galera toda e fomos comer lá no lugar. Aí começaram a brigar comigo. Não tá não. Vera ficou brava. A Patrícia ficou brava e tal. Eu falei, olha, percebe, esse feijão, ele tá igual ou melhor. E tem uma coisa, Cláudio, parece que eu tenho um negócio, cara, o meu paladar, ele é muito parecido com o do cliente. O que o cliente gosta. Eu sou muito assertivo nisso. Então aí o que eu falo, as meninas dão aquela seguida e dá certo. Então hoje a gente tem um padrão de receituário e tal. Funciona muito bem. Que bacana. É da vovó, é da vovó, é verdade. E aqui, o pessoal continua aqui. Eu vou... PVHJ Almeida. Obrigado à família e amigos por todo o carinho dedicado a nós. Aí o pessoal continua aqui. Tem um comentário aqui, ó. Os seus clientes perceberam mudanças na retenção de talentos ou no engajamento depois que a empresa adotaram esse modelo de alimentação como benefício? Olha, eu gosto de dizer que o cliente, eu prefiro que ele fale em nosso lugar. Todos os clientes que nós temos hoje, eles nos relatam periodicamente o quanto é agradável aquilo que a gente serve lá no dia a dia. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma empresa no Arujá, que nós inauguramos refeitório com eles em janeiro desse ano, 2025. E eles tinhexemplo, sérios problemas com a empresa que estava lá anterior a nós. Depois que nós entramos, inclusive eles tinham por exemplo, um exemplo aqui, um universo de 10 pessoas, tá? Vou dar um exemplo. 5 não comia na empresa, porque desconsiderava, não dá para comer, é ruim. E os outros 5 comia, mas porque não tinha opção, não queria comer requentado e tal. Nós entramos
cara, já não passou a ser os 10, mas de repente aumentou para 30, 40 pessoas comendo na empresa. Então, por que eu falo isso? Eu acho que isso sinaliza retenção. Sim. Eu falei agora há pouco de uma empresa que foi embora, um ex-cliente nosso que foi embora de São Paulo. Eles tinham, a matriz deles era em Fortaleza, no Ceará. Eles tinham a intenção de que nós montássemos uma equipe com a nossa forma de trabalho para nós estabelecer atendimento lá em Fortaleza, no Ceará. Caramba, que bacana. Seria uma gestão em loco e tudo mais, mas com a nossa gestão. Nossa forma de trabalhar. Inclusive, as nossas referências de equipe que nós temos interna é quem iria treinar essa equipe e tudo mais. Sim. Então, assim, por que isso? Porque eles consideravam, dentro do, por exemplo, o trilho de integração de entrada de novos colaboradores, eles consideravam que a alimentação, a refeição era um fator assim de extrema importância para reter talento. Então, acho que dá sentido aí a pergunta e responde bem esses cases aí. Top demais, Paulo. Legal, obrigado. Deixa eu passar aqui mais um recadinho só, tá certo? Por favor. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Paulo, que conselhos você daria para empresas que desejam transformar o benefício alimentação em um diferencial competitivo? Conselho. Diferencial competitivo. Cara, eu diria, sejam assertivos na escolha do parceiro. Existe um ponto chamado custo-benefício. Às vezes, Cláudio, o RH ele tem a melhor das ideias, das intenções de trazer o benefício ou de até mesmo manter ou melhorar o benefício que já exista. Voltado à alimentação, por exemplo. Mas às vezes ele se atém à questão de valor, negociações e coisa do tipo, porque às vezes tem um compras que está fazendo o papel dele, às vezes tem um diretor de financeiro, às vezes um próprio CEO de empresa que está ali fazendo aquele trabalho de reter custo, de segurar custo. E às vezes isso acaba sendo, assim, de certa forma, aquilo que acaba atrapalhando esse processo. O processo de ser um bom negócio, um bom benefício, algo que vai atrelar valor à empresa, né? Então, às vezes, na prática, às vezes a empresa... vamos falar números práticos, tá? Às vezes a empresa está praticando um valor de refeição de R$ 22,50. Exemplo, tá bom? E aí vai uma GRU... Desculpa falar assim. É pretencioso, mas... Aí vai uma outra empresa, eu vou falar da GRU, tá? E assim... E vai a Refeições GRU? Vai a Refeições GRU lá, desculpa a falta de modéstia. Mas assim, a gente tem muita certeza do que a gente faz. A gente procura ser muito assertivo no que a gente faz, em sabor, no que entrega. A gente realmente, de fato, respeita o paladar. Isso é uma verdade. Então, por conta disso, Cláudio, isso gera custos maiores para nós. Ter tempero caseiro, ter uma coisa diferenciada, isso acarreta em valores mais altos. E para atender bem, às vezes a gente até abre mão de margens. Isso é uma realidade. Mas o ponto é que às vezes você vai lá e você coloca uma refeição a R$25. Preço de prática, tá? Não estou falando que seja isso. Cada caso é estudado. E aí a pessoa fala, pô, mas R$2,50 mais caro, o compras reprovou. Ou o RH não tem força para conseguir essa diferença. A diretoria travou. Então, eu diria, vou olhar no olho, diretores, não tenham essa ideia. Porque, de verdade, às vezes essa diferença dos R$2,50 vai enriquecer muito mais o benefício do que você ter menos esses R$2,50, mas você ter só problema. O teu RH nem consegue dar conta de tanto problema que tem. Então, aqui eu estou falando de... você quer ter um padrão diferenciado, um bom atendimento, uma questão de que enriquece até a marca e que fortalece o engajamento dos colaboradores. No fim das contas, aumenta a produtividade.
Cara, às vezes o custo-benefício paga a qualidade, paga tudo isso. E às vezes é o que a empresa está precisando, é ter bom parceiro. É assim que a gente se coloca. É o conselho que eu daria, sabe? Encare o benefício como um investimento de performance humana, né? Não como um custo, um gasto, né? Entenda a real necessidade básica do seu pessoal, né? Poxa, com parceiro alinhado. Legal. Tá quase acabando aqui o programa, tá? Mas tem uma perguntinha aqui que eu queria que você respondesse de forma breve, tá? Pois não. Que acho que faz todo sentido de tudo que você vem falando aqui, né? Adriele, como é ver o quanto a GRU cresceu e evoluiu esses últimos anos? Adri, um abraço. É muito emocionante, né, amor? É muito emocionante, Cláudio. Nós fizemos, vou contar rapidinho, cara. Nós fizemos um evento com as funcionárias, com todos os funcionários, há 2 semanas atrás. E, cara, olhar aquilo, a gente fez aquele evento que a gente sabe, cara, que a nossa funcionária, o trabalho de cozinha, ele é um trabalho muito duro. A gente sabe dessa verdade. A gente trabalha, quando precisa a gente entra para dentro da operação. Não tenho nenhuma dificuldade com isso. Tanto que eu participo. Então a gente reconhece o quanto é pesado. E a gente sabe que para todo mundo, isso é para a humanidade, tem problema em casa, tem filho. E o outro dizer, nada compete com o filho. Nada. Então, baseado em coisas desse tipo, passou agora o outubro, né? Nós fizemos o evento foi o mês da mulher, nós fizemos o evento para as mulheres. Nosso público interno, o nosso cliente interno, são assim, 90% a mulher. Então a gente fez o mês da mulher e ao mesmo tempo a gente fez o Dia das Crianças. Foi um evento simultâneo que nós fizemos. Nós passamos uma tarde, um dia todo num hotel. Elas tiveram palestras muito bacanas. Inclusive a minha linda foi uma das palestrantes, palestra maravilhosa lá do Sobre a Vida. E enquanto elas... Sua linda Vera, né? A minha linda Vera. É isso, obrigado. Enquanto elas estavam sendo ministradas nessa palestra, os filhos delas estavam num outro local, tendo uma série de recreação, brincadeiras dinâmicas e tudo mais, e ganharam presentes e tal. E aí depois, no final do dia, eles foram lá para o hotel as crianças, ficaram num outro lugar e as mães se encontraram. Então foi uma coisa super emocionante. Mas eu vou dizer que, para a pergunta da Adriele agora, olhando para esse evento, naquele evento não foi só a emoção das mães e dos filhos. Para nós, para mim, para a Vera, foi uma emoção enorme ver aquilo. A gente ver a empresa ter crescido a ponto de proporcionar uma coisa tão bacana para os funcionários. E a gente sabe que o quanto isso é importante, o quanto participar da vida do funcionário, da família do funcionário, quanto isso é importante. Então, olhar para a GRU hoje, cara, para mim a GRU é um propósito de vida para nós, propósito da nossa família, e é algo que a gente tem muito prazer, satisfação, alegria de ser parte disso, né? Junto com elas. Que bacana. Eu poderia já terminando aqui o programa, mas eu preciso comentar isso aqui. Uhum. Primeiro aqui a Cláudia, tá? Parabéns pelo crescimento GRU. Mas a Gláucia, que o objetivo seja glorificar a Deus. Acima de tudo também, né? É isso, essa é a ideia. E com essa palavra, eu queria, antes disso aí, te levar aqui um presente da Zux Saúde Ocupacional. Tá? Meu amigo. E a nossa patrocinadora aí. Muito obrigado. E em cima dessa palavra aqui, né, que a Gláucia deixou, né? Deixa aí as suas considerações finais. Deixo sim. Reforça as suas redes sociais. Tá. Primeiro, eu começo agradecendo, quero agradecer de verdade cada cliente da GRU, cada contato nosso, as meninas do RH, são todas meninas, né? Agradecer pela grande parceria que elas têm conosco. Eu quero agradecer o Senhor, o nosso Deus, Ele é a base da GRU, Ele é a base da minha casa. A minha casa, Deus fortaleceu para que seja a base da GRU. Então, nós somos muito agradecidos por isso, por toda a força que nós temos através de Deus, né? A gente é devedor, a verdade é essa. Nós somos devedores à bondade de Deus pelo que a GRU é na nossa vida e na vida de quem faz parte da GRU. Consideração final, cara, dizer que a gente tem a nossa rede social principal
É o Instagram atualmente, que é o @gru.sabor. Esse é o Gru.sabor. Exatamente, @gru.sabor. Esse é o Instagram da Gru. O Gru é de Guarulhos? É a referência, é a sigla da cidade de Guarulhos. Tá, então Gru.sabor. GRU.sabor. Esse é o nosso Instagram. Lá tem muito conteúdo bacana, né? A gente está contratando a Mari aí para ajudar. Já, hein, Mari? Para ajudar a gente a enriquecer mais ainda nossas redes sociais. Mas hoje a principal é o Instagram. E, enfim, é assim, entra na nossa página. Lá tem outro. Eu já participei alguns anos atrás de outros podcasts também. Até Jornal da Cultura já, enfim. É uma honra estar aqui. Agradecer a você, Cláudio. Agradecer o Disseu também, um grande parceiro. Obrigado, Disseu. O Disseu é incrível. Cláudio. Disseu é incrível. Enfim, agradecer aos nossos parceiros, nossas funcionárias, nossos parceiros. João, grande amigo. Que o João tá desde o começo, né, irmão? Com a gente. Que parceiro. Os familiares, como Gláucia, Cláudia, Débora, Kleber, enfim, a família, minha mãe que tá doentada, que Deus cuide dela lá. Enfim, cara, é bom demais olhar e ver a rede de apoio, mas não só ver e esquecer, não, é reconhecer, cara. A gente faz questão de reconhecer cada um. A gente até fica em náuseas, em crise quando a gente esquece de alguém. Mas desculpa se a gente esqueceu de alguém, mas eu acredito que não. Muito obrigado por tudo, pela grande parceria. Minhas filhas lindas, meu genrão, o Gui. Um beijo pro Gui, um queridão. Enfim. Família é tudo, né? É tudo, cara. Minha igreja, família é base. Igreja, Deus, cara. né? E depois vem a família, né? É isso aí, cara. Isso aí. É Deus, família, igreja, aí. Trabalho. Pra nós é muito especial, é tudo, é base. E eu tô cada vez mais fã de vocês. Que é isso, cara. Obrigado por isso. Eu trouxe que vão cada vez mais longe. Obrigado, Cláudio. Então, assim, caso alguém queira ir conhecer aí a Gru, Refeições Gru, né? Mas no Instagram é gru.refeições, né? O Instagram é gru.sabor. Desculpa, gru.sabor, né? Que é a Refeições Gru, a empresa Refeições Gru, né? Então, caso queira conhecer, entrem lá. Né, se empoderem, né, das informações, sim. Entre em contato. Você atende aqui toda a região, todo Guarulhos, toda a região, e outro lugar, caso alguém queira aí, é só entrar em contato com você. Nós já atendemos eventos assim em Atibaia até. Legal. E o que mostra assim, que a gente fazia 4 entregas por dia em Atibaia. Então a gente consegue atender qualquer região, qualquer área aí. A gente já teve intenções de proposta até para Diadema, para São Bernardo, em Mogi das Cruzes também. Enfim, então, legal. Taubaté, São José, já tivemos proposta para lá também. Enfim, a gente tem a raia de expansão, ela é infinita. Enfim. Maravilha! Mais uma vez, gratidão, Paulo. Eu que agradeço, Cláudio. Um abraço, foi um prazer ter você aqui no programa, viu? Legal. Eu quero também aqui agradecer toda a audiência que mandou aqui os comentários. Me desculpem se não deu para ler de todos, né, gente? Mas gratidão aí, né? E também aos nossos apoiadores, a BRH Brasil, PG Portugal, e os nossos patrocinadores que vêm apoiando aqui o programa, né? E isso faz toda a diferença. Pessoal, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.